Mais uma vez, então, uma excelente noite para nós, né? Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, irmãs de caminhada. E é uma satisfação muito grande quando a gente recebe o convite e a gente poder ficar em comunhão e a gente poder, em uníssono, nós nos recordarmos de grandes coisas que nos são benéficas e contribuem tanto para o nosso dia a dia, a nossa caminhada, porque nós temos dentro de cada um todo aquele aparato que Deus coloca para nós sabermos como moldar a nossa caminhada. E às vezes a gente precisa dar uma reconectada. A gente precisa nos lembrarmos e nos colocarmos à disposição na ação, né? E até eu estava vindo para cá nessa pequena viagem, né, ali de Torres até aqui, que eu acho que deve dar uns 35, 40 minutos. O Paulo às vezes fala para mim que aí dá um pouco menos, né, porque ele diz que eu dou uma aceleradinha, né, mas não é tanto assim. E no meio desse trajeto a gente vem pensando, porque está ali sozinho, entre aspas, né, estamos sozinhos ali, mas a gente vem pensando, imaginando como vai ser aquela palestra que até então tinha recebido uma intuição de como a gente vai falar. Porém, quando a gente começa a falar, quando a gente começa a nos conectar com os irmãos que estão envolvidos no momento, nunca sai como a gente programou. Por quê? Porque o telefone toca de lá para cá e quem envia é de lá para cá. E com certeza é aqueles que estão voltados para o bem, é aqueles que querem o nosso melhor, é aqueles que já viram quais corações que estavam programados e pensativos em querer estar aqui hoje. Então, eles olham para a gente e falam assim: não, Fabrício, não é bem assim que tu vai falar. Eu quero que seja desta forma, mas quando chegar lá, pode deixar que nós vamos dar o tom. Então é mais ou menos isso, gente. E eu quero falar de um tema que, como todos já viram aqui na palestra, daquela reconciliação. E para nós iniciarmos, eu queria trazer um exemplo em que nós temos lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 12 e 13. Todo mundo que já leu ali os missionários, ou que ainda não leu, vai se lembrar do caso de Segismundo. É um caso bem conhecido, mas com uma profundidade de detalhes de como aconteceu e como foi o desfecho daquela solução celestial e plena. Mas há um ponto ali que serve muito para algum de nós, né, em nossa trajetória. Ali nós temos Segismundo, que numa vida anterior ele tinha cometido algo gravíssimo com Adelino, né, que a gente é um dos personagens que estão ali, e Raquel, que acaba sendo também vítima daquela situação em que o nosso irmão Segismundo causou. E é muito importante nós lembrarmos que uma ação, ela interfere não somente e diretamente àquele em que nós agredimos. Uma ação em que colocamos a distância de Deus. A ação em que nós não nos colocamos à disposição de pensar, agir, falar, e isso nos afasta cada vez mais da vontade do nosso Criador. Ela causa uma lesão para aquele em que nós agimos,
e para o meio em que nós nos colocamos. Porém, não nos esqueçamos que o maior prejudicado de todos é aquele que agiu para com o próximo. E muitas das vezes nós nos esquecemos que a lei de causa e efeito fica registrada em nossa caminhada. Então, esta reconciliação, vocês percebem que naquele momento ele sentenciou duas pessoas que depois acabaram partindo, foram para lugares inferiores no mundo espiritual e regressaram. Mas qual foi o ponto do sofrimento dele? Ele precisava ajustar, ele precisava se reconciliar com aquele com o qual ele tinha feito o mal. E qual é que era a maior dificuldade? Alcançar isso no mundo espiritual. Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 5, no começo ali, a gente vai ver na passagem de Mateus 5:25, que é quando Jesus fala: reconcilia-te com teu inimigo enquanto caminhas com ele. Olha a profundidade do que o Mestre fala para nós. Porque Jesus, ao falar isto, ele já está projetando assim: meu irmão, depois vai ser tão difícil. Meu irmão, tu vai implorar, meu irmão, para poder encontrar a pessoa do outro lado. E quantos casos, em quantos livros que nós já vimos espíritos que estão séculos tentando encontrar aquele para quem fez mal, para poder chegar de prontidão à frente dele, pedir a reconciliação, pedir o perdão, para depois ter a oportunidade novamente de vir em uma nova vida e reajustar o mal que ele fez para aquela pessoa. Quantos casos nós temos? Se nós começássemos a falar aqui, nós vamos a madrugada dentro. Por quê? Porque nós ainda estamos colocados e mergulhados no orgulho e no egoísmo. Questão 785 do Livro dos Espíritos. O que dificulta, né, a nossa evolução, o nosso progresso. O orgulho e o egoísmo. Então, ali no Evangelho, bem no comecinho, já vem a explicação referente é que o nosso corpo padece, porém nos esqueçamos que a morte não existe e que a nossa vida segue do outro lado. Qual é a introdução dessa explicação? Ela vem diretamente a esse caso de Segismundo. Porque ele teve uma dificuldade imensa, e precisou que os espíritos mais adiantados, Alexandre, socorresse ele e começasse ao entendimento dele, porque em certos momentos, mesmo quando ele começa a ter todo o trabalho de entendimento para que ele saiba como pedir a reconciliação, e ao mesmo tempo temos Adelino e Raquel quando saem do corpo. Raquel vai em direção à sua avó e Adelino sempre tem aquele receio profundo. Ele tem aquela resistência. Por quê? Porque se lembra do que foi cometido com ele por Segismundo. Então vocês percebem que quando Jesus fala reconcilia-te com o teu adversário enquanto caminha com ele. E isso é quase literal, porque na época de Jesus, em alguns lugares, as estradas não eram pavimentadas, como nós temos hoje, obviamente, e eram pequenas.
Então tu era obrigado a caminhar praticamente um do lado do outro em algumas vielas. Jesus sempre pegou a experiência do dia a dia, da vivência, e colocou como exemplo, exemplificação. Para nós, pois, ele precisava que tinha que ser assim, porque se Jesus fosse falar com nós na linguagem de entendimento que ele tem celestial, nós não tínhamos entendido nada. Mas como ele se fez, um dos pontos em que ele se fez pequeno foi esse, de se colocar da mesma forma de conversação com a gente, ele usava esses exemplos. Então a gente pega alguém em que eu tenho a oportunidade, ainda encarnado, para traçar uma forma leve e tranquila de caminhada. Mas o orgulho e o egoísmo me prendem e me cegam. Me prendem e me cegam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse exemplo foi particular. Não costumo falar assim, mas é um exemplo que vem muito ao encontro do que nós estamos falando hoje. Em certo determinado momento da vida, teve uma pessoa junto à família em que ela falou coisas da minha pessoa e é igual, podemos dizer assim, no trânsito, né? Nós dirigimos, né? Quando alguém fecha a gente, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente fica na maior alegria do mundo. Todo o Espiritismo vem em nós na hora. Ensinamento do Cristo de A a Z, com o K, o Y e o W. É ou não é? E a gente sai leve, resolvidíssimo. Vai, meu irmão. É ou não é? Eu sei que aqui na Praia Grande não tem isso. Nada. E é esta ação, que aí lá em Torres tem, eu no caso, e é esta ação de momento, de blindagem, de um escudo, de olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. A gente se cega, segue tudo que tem na sua volta, e esquece que temos famílias, que temos pessoas que nos amam, e eu falo isso porque às vezes numa ação dessa a gente coloca a nossa vida em uma situação em que pode causar uma grande tragédia entre aspas, que a gente sabe, né? Como é que funciona, porque a gente cegou e não viu o que nós tínhamos à nossa volta. E pode acontecer algo que, se nós pararmos para pensar, nós somos, muitas das vezes, covarde perante as nossas ações. A maioria das vezes. E aí sai aquele moço cego, tomado por todo o espírito de luz, e vai querer resolver a situação, porque você falou isso de mim, de calúnias, etc, etc. Bem, foi bom? Não. Foi sadio? Não. Teve problema? Teve. Bom, foi resolvido na hora? Infelizmente não. E aí os anos se passaram. Passou 1 ano, passou 2, passou 3, 4, 5 anos. Mas qual é um dos maiores problemas de tu te colocar como se fosse aquele indestrutível? Que eu não levo desaforo, que eu sou homem perante a sociedade, que homem não chora, que se eu não honrar da forma como meus antepassados muitas das vezes nos colocam, eu vou ser uma pessoa fraca perante a sociedade. É ou não é? Muitas das vezes é isso. E aí
tem outra coisa. Só que as situações, principalmente numa família, como é que tu vai ter uma relação, às vezes muito simples, de ir numa festa, de ir numa confraternização, tem clima? Não tem como. Olha como a gente vai vendo que a gente plantou algo que não precisava. Mas a lei de Talião e tudo isso que eu falei para nós agora, ela fala mais alto, né? Porque o Espiritismo, a receita do Cristo, deixamos de lado. Só que poderia ter sido algo até mais profundo e ficou só verbal. Mas eu digo para vocês assim, meus amigos, um dia, depois de passados muitos anos, um dia, esse jovem menino aqui que vos fala, ele está voltando para casa e foi muito engraçado, porque foi do nada. Claro que do nada não tem, né? Nós estamos é só o modo de falar. E eu estou indo para casa com o meu carro e eu acho que era na parte da tarde. E gente, do nada, na minha cabeça, pá, é hora de resolver. Assim, eu não pensei em nada, eu não tinha nem nada em momento algum pensado durante semanas ou meses, já tinha sido esquecido. Porém, aquilo veio à tona naquele momento, porque a espiritualidade sabe que tu tá carregando 5 toneladas nas tuas costas. Que dentro do teu coração tem uma mancha sombria. E que está emanando coisas ruins para o teu espírito. Que vai expurgar futuramente para o teu corpo físico. E depois a gente não sabe, porque muitas das vezes nós caímos em algumas mazelas e doenças durante a vida, sem nós pensarmos assim, mas eu tomo água, mas eu me alimento bem, mas eu corro, mas como que isso veio até mim? Oh, ledo engano achar que se mantendo apenas cuidando do corpo físico e não cuidando da alma, do espírito, nós não teremos mazelas futuras. Então, de repente vem aquela vozinha, eu acho que era o benfeitor, ou se o nível já estava pesado, porque eu acho que já fazia uns 5 anos, acho que já veio já o anjo de guarda. Que o benfeitor pensou assim, vem porque não estou dando conta, não tem jeito, o rapaz está virado numa pedra, uma rocha. E aí eu acho que o anjo de guarda veio assim, tá, ó, é agora, não é hoje, é agora. E me vê aquele sentimento, aquela coisa assim profunda, e eu não tinha o contato da pessoa, né? Mas eu entrei em contato com uma outra pessoa, e essa outra pessoa, quando eu puxei o telefone assim, ó, tu me consegue o telefone de tal, essa outra pessoa do outro lado deu um sorriso, que ela já sabia. Mas quando eu já me propus a fazer esta movimentação, dentro de mim já começou a estilhaçar. Todo o orgulho e egoísmo se foi. Porque eu já tinha entendido e eu fiz a movimentação. Então, o que o Cristo faz com a gente? O que o Evangelho faz com nós? Com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo? Ele estilhaça essa defesa. E ele coloca nós no lugar que realmente Deus quer de nós. Ele não quer, Deus nos criou não para nós sermos orgulhosos, egoístas e etc. Deus nos criou para sermos seres de bem. E o maior modelo que nós temos é o Cristo. Então Deus quer de nós, futuramente, que nós sejamos todos Cristos. Eu só não sei quanto tempo vai levar, né? Mas esse é o itinerário. Pode levar uns 1000 anos, 2, mas é por aí, gente.
Então, quando eu peguei o telefone, só que eu não liguei para a pessoa. Me deu uma coisa que aí é o anjo de guarda, que também estava cansado, certo, já de mandar mensagem pro benfeitor. O benfeitor, coitado, não estava dando conta. Eu fui até a casa da pessoa. Quando eu cheguei na frente da casa da pessoa, é uma ruazinha pequena, e ele não coloca o carro não estava colocando o carro dele na casa dele, pequena, colocou na casa da frente do amigo. E eu passei, e quando ele passou a rua, ele ficou no portão esperando. Por que ele ficou no portão esperando? Ele podia ter entrado. Ele ia entrar. Ele abre o portão e vai para dentro da sua casa. Mesmo que em outro momento, se eu tivesse passado, ele ia entrar. E ele fica me esperando no portão. Quando eu desço, eu senti dele, vindo do coração dele, a energia dele, que já estava resolvido. Eu não falei nada e ele não falou uma palavra. Ele só me abraçou. E eu abracei ele. Gente do céu. Aquelas 5 toneladas que eu falei, acabou. Aquelas 5 toneladas acabaram. Não foi preciso falar nenhuma palavra. Porque a vontade do mestre era maior que qualquer explicação. E aí eu entro na casa e a esposa dele fala assim pra mim assim, ó, eu sabia que esse dia ia chegar. Aí ela saiu e foi buscar um cafezão, rosca, pão, café, aquele colonial assim, sabe, que nem precisava. Foi um dia maravilhoso, foi um momento maravilhoso. Me pergunta se eu me lembro o que tinha acontecido lá atrás, 5 anos. Eu não faço ideia do que foi falado, do que foi dito. Só me lembro que tinha intensidade, mas fora isso, não me lembro de nada. Pergunta para ele se ele lembra. Não lembra. Por quê? Porque a reconciliação foi verdadeira. Foi plena. O perdão foi colocado como plenitude. E o verdadeiro perdão é aquele em que, quando nós nos colocamos de novo perante a situação, ou as palavras, ou se nós nos lembrássemos do que tínhamos sido falado, coisa e tal, ele não surte mais nenhum efeito no nosso espírito. Esse é o verdadeiro perdão. Perdoarmos amigos é uma prova de carinho. Perdoarmos o nosso inimigo não é somente para ele. É a cura direta para o nosso ódio. É a cura para nós. Porque o perdão, a reconciliação, é uma benevolência que Deus nos dá para nós nos corrigirmos na caminhada perante aos outros. E esse dia foi tranquilo. Porém, há casos, e isso a gente vai encontrar no Consolador, o livro Consolador, na pergunta 337, que fala que caso nós perdoamos, nós buscamos entregar o perdão verdadeiro, mas ao próximo não está resolvido em querer recebê-lo. Bem, tu estás fazendo a tua parte. Tu estás te colocando à disposição de resolver algo para consigo
porque o perdão era para nós. Ele vai precisar ainda do outro processo. E ao mesmo tempo, vocês imaginem, se a gente carrega isso durante a nossa caminhada, o que vai acontecer com nós? Parecido com os 6 mundos da vida. Porque depois nós vamos chegar no mundo espiritual e nós vamos estar assim, ó, cadê o fulano? Porque aí nós vamos olhar para a consciência, nós vamos equiparar ela com o que Deus realmente quer de nós, e aí começa um processo, que são 3 que a gente sabe. Está lá no Céu e Inferno, capítulo 7 em alguns livros e capítulo 8 em outros livros. Depende da editora. No item 16, o que é preciso? Arrependimento, reparação e expiação. Para nós eliminarmos uma falta. Aí a gente chega no mundo espiritual, qual é que é o primeiro passo? Aqui ou lá? Qual é que é o primeiro passo que está lá? Arrependimento. Então não existe resolver algo pleno, não existe nós estarmos em comunhão com o que Deus quer de nós, com o Evangelho, se nós não partirmos do ponto do arrependimento, mas o arrependimento verdadeiro. Porque tu podes ir ao encontro e te deparar com alguém que não está preparado para resolver. E se tu não estiver com o teu arrependimento pleno, tu pode voltar a cair nas armadilhas do orgulho e do egoísmo. É ou não é? E voltar à lei de Talião. E voltar ao que eu sou. Então, já que tu não aceitas, então tu é um arrogante, tu é isso, tu é aquilo. Eu, a minha parte eu fiz. Não, não fez. Percebe? É um detalhe. Então a gente precisa olhar para estes pontos profundos do início ao arrependimento. Depois disso, eu estou aqui ou estou no mundo espiritual. O que a gente começa a cogitar? Aonde é que está o fulano? Ou o fulano já voltou para a Terra, ou o fulano está numa esfera diferente, ou o fulano não quer saber de ti, porque vocês não se ajeitaram, não escutaram que está lá em Mateus 5:25. E aí a gente fica num problemão, numa trabalheira do outro lado, onde é que está, como é que eu faço para sintonizar? Aí tem casos nos livros do André Luiz que eles perguntam, tá, mas e por que vocês não dizem a espiritualidade? André Luiz pergunta, por que tu não, vocês que têm essa possibilidade, que estão mais adiantados, dizer onde é que está fulano? Não. A gente não pode interferir na caminhada. A gente pode relembrar como é que se faz, mas a gente não pode interferir na caminhada direta. Ao exemplo, no mundo maior, o filho Pedro, que é adotivo, assassina o pai, e o pai se torna obsessor do filho. 20 anos obsessor, com um ódio extremo, com um ódio gigantesco, obsediando o filho adotivo, fazia 20 anos. E é preciso que venha um espírito de mais envergadura daqueles que estavam tratando ele, para poder aquebrantar, estilhaçar o ódio dentro do coração dele. E como é que a gente resolve? Porque André Luiz e... eu me esqueci agora do outro benfeitor, o nome, desculpe. O André Luiz fala assim, mas vamos fazer uma palestra para eles de perdão. Aí o benfeitor fala assim, não vai adiantar. Aí teve que vir um espírito de alta envergadura, uma senhora, que eu também esqueci o nome, desculpa.
E onde é que ela pega no ponto? Amor. E aí vai indo e vai reformulando e vai estilhaçando o orgulho e o egoísmo, e aí ele entende. O que aconteceu com o seu Fabrício? Passou aqueles anos todos remoendo, carregando umas 5 toneladas nas costas, e foi, até que um dia estilhaçou. E não tem coisa melhor de nós estarmos resolvidos conosco e para com o próximo. Porque o reconcilia-te não é somente com o nosso próximo. Há necessidade que nós saibamos também aprender a nos reconciliar e a nos perdoar. Porque sem este motivo, sem essa benevolência no nosso espírito, nós vivemos uma vida se autoflagelando. Talvez que eu não seja merecedor, Deus vai me castigar, eu mereço mesmo. Então essa importância de entender que nós cometemos o equívoco, se arrependemos profundamente, nos reconciliamos e nos perdoamos pela nossa atitude, e aí o processo se dá para toda a reparação. Eu vou dar um exemplo aqui no livro Boa Nova, no capítulo 10, que é o perdão. Vou pegar só uma partezinha obviamente, da aula celestial que Jesus dá para os apóstolos que estavam extremamente brabos com aqueles que estavam julgando, humilhando e rindo do que o Cristo falava. E os apóstolos queriam o quê? O olho por olho, o dente por dente. Já queriam pegar briga com todo mundo. Mas aí Jesus vem de uma forma grandiosa. Obviamente, eu peguei só uma parte e eu vou ler para vocês aqui. Jesus fala assim: o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Olha o que nós estamos falando aqui. É o Cristo que está falando. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Olha a indulgência. Olha a indulgência. Quer dizer assim, aquela pessoa, meu Deus, não sei o que, isso aqui. Mas quantas vezes eu agi assim também? Olha a indulgência, olha a importância da indulgência. Porque se eu não dou a indulgência, amanhã ou depois eu vou precisar dela. Aí eu vou querer. Olha só o que se fala. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Ele começa a dar uma lição aos apóstolos que antes ali estava o pé da vida com o pessoal que estava zombando da fé. Mas claro, ele é o Cristo. Os apóstolos estavam se pegando e Jesus, porque os apóstolos só começaram a entender mesmo o cristianismo depois que o Cristo foi, né? Aí Pedro, Filipe, começa lá na casa do caminho, né? Quem leu Paulo Estevão sabe. Aí que o cristianismo, e obviamente bem depois que chama cristianismo, que é Lucas que define, né, o nome como cristianismo, que aí que o cristianismo, os apóstolos começam a entender a profundidade das palavras de Jesus.
Porque antes era uma brigaçada. Volta e meia se pegava. Nesse ponto de suas afirmativas, Pedro atalhou dizendo, porque era Pedro que já estava, a rocha, né? Que estava ali questionando aquelas atitudes dos outros. Entretanto, para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir as atitudes dos lobos sob pele de ovelha? Questão 337 do Consolador, que eu estava falando antes. Olha Pedro indagando, né? Tipo assim, entretanto, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? Ele ainda está com dúvida. E que fazer na hipótese se o malfeitor assumir a atitude dos lobos sob pele de ovelha? Aí Jesus. Ô Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Ou seja, cada um de nós tem um papel. Ai, ai, ai daquele que dizer, mas eu não perdoo. O ranger de dente depois. Se caminhando às vezes, eu acabei de contar para vocês, volta e meia nós temos essas dificuldades, se nós não perdoamos. Eu não consigo sentar na mesma mesa, eu não consigo dar um bom dia, eu não consigo cumprimentar, eu não consigo trabalhar junto com essa pessoa, a vida dá volta, eu vou dar um pouco no emprego e aquela pessoa está lá, e não vai dar. Vai ter problema. Vai ou não vai? Vocês imaginem se a mesma pessoa dá uma fechada na rua de carro. Por quê? Não estamos resolvidos. Porque quando nós estivermos resolvidos, passa. Aquele que está resolvido e que já entendeu, passa. Se o cara te fecha, passa. Com Deus, meu irmão. Me desculpa. Aquele que te caluniou, temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos. O que Jesus acabou de falar. Auxiliar os que zombam da nossa fé. Aí passa. Aí eu não tenho mais aquele orgulho, aquele egoísmo perante o meu ser, imponente, como se achando, como mesmo Jesus diz, o homem ele é mais frágil do que perverso. E um dia o homem saberá que ele é muito mais frágil do que perverso. Porque a perversidade é apenas a ignorância, a falta de entendimento, a falta do conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? Conhecimento. A lembrança, o entendimento, o saber rebobinar a fita e acessar o que Jesus falou para nós. Porque se nós pegarmos o exemplo do Cristo, todo momento em que nós tivermos uma adversidade na nossa vida, e nós nos perguntarmos assim, o que o Cristo faria? Como é que seria? No mínimo nós ficávamos com vergonha. A não ser um espírito muito duro. A não ser um espírito muito enraizado no ódio, para poder dizer que ele não ficou, no mínimo, com vergonha, fazendo essa pergunta para si mesmo. O que Cristo faria? Se na época lá, quando eu tive essa situação, em vez de eu sair como se fosse um trovão, e eu tivesse chegado e perguntado num caminho para mim mesmo, tá, mas o que o Cristo faria? Eu não tinha andado mais 2 metros, pode certeza. Que ia bater uma vergonha assim, tipo assim, o que eu tô fazendo? O que eu tô me achando? Vou lá resolver o quê, gente? Eu preciso lá e dar ênfase a algo que eu tô achando que alguém falou, não,
Eu estou resolvido. Quando nós estamos resolvidos, passa. Calúnias, pessoas que não gostam de nós. O próprio Cristo não conseguiu agradar todo mundo. Então, a gente não é obrigado que algumas pessoas gostem de nós, mas nós temos que ter no respeito e na harmonia. Porque aí o processo vai se dando, e vai se dando, e vai se dando. Para nós irmos já quase para o finalzinho. A paz é o patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, ampará-lo com as energias que possamos despender. Mas, em nenhuma circunstância, cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Tu não precisa saber se o teu irmão está arrependido ou não, para aí sim tu achar que tu tem que perdoar. Nem faz, então. É melhor que não faça. Continua carregando o pia nas costas. Continua carregando 5 toneladas nas costas. Que vai chegar uma hora que cansa. Por isso que sempre se diz, o bem sempre vencerá. Sempre. Ah, mas o mundo está não sei o que meu Deus do céu... Não importa, gente. Não importa. Um dia nós chegaremos no limiar de que teremos uma porcentagem gigantesca do bem e talvez alguma coisinha ainda no mal. Aí nós estamos na regeneração. Porque não vamos nem falar de ditoso e feliz, né? Aí é outra história, é quando nós estivermos com os Cristo. Vamos lá. Esquece o mal e trabalha pelo bem. É o Cristo falando. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com seu adversário, busquei salientar, ele falando, né? Busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Porque é incompatível. Nós não fomos feitos para odiar. Nós não fomos feitos para ser maus. Nós não fomos feitos para matar. Nós não fomos feitos para prejudicar o outro. Nós não fomos feitos para isso. Nós, no nosso livre-arbítrio, dentro da materialidade, nos comportamos como seres materiais. Mas a essência do nosso espírito não é essa. É para sermos homens de bem. É para sermos conforme Deus quer perante a imagem do Cristo. É isso que Deus nos criou. É para isso que Deus nos criou. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo e a todo momento precisamos e devemos olvidar o mal. E aí Pedro, para nós ir finalizando, nós vamos encontrar lá em Mateus 18. E então foi quando ele pergunta a célebre questão, né? Mas Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Aí que ele responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E às vezes nós nos colocamos na posição de eu sou o perdoador, né? Eu sou aquele que manda perdão. Como se eu fosse o detentor de que eu estou dando perdão para a pessoa e eu estou resolvendo a vida dela. Não, meu querido, está resolvendo a tua.
Lê de engano, tu está só resolvendo a vida, não está resolvendo a tua. Então, meus queridos, se nós temos algum problema com algum familiar, com alguém... Por que é risadinha? Família é uma bênção. Se nós temos algum problema com um familiar, se nós temos algum problema com um colega de trabalho, com o dia a dia da nossa vida, reconcilia-te. Reconcilia-te, porque durante a caminhada se torna pesado e depois no outro lado será ainda mais pesado. Será ainda mais difícil. E às vezes a gente vê assim, né? Aquela música, acho que é o Lu Santos, eu não pedi para nascer, né? Mas, não pediu, tu implorou para nascer. Tu implorou. E tu implorou para nascer naquela família. Porque tem coisa a resolver. Nós imploramos para voltar. E nós imploramos como um Segismundo da vida. Para voltar como filho daquele que ele tinha cometido o crime. E se ajoelhou nos pés de Adelino para pedir o perdão e a reconciliação do outro lado, para depois, na carne, através do amor do pai e da mãe, na sua missão plena de paz, através do amor, se resolva todos os problemas. E a reparação se dá plena, sem precisar se lembrar do que foi feito. Que é através do amor verdadeiro, como Cristo nos fala, que nós não precisamos nos lembrar de vida passada. Nós não precisamos nos preocupar demais nesta vida, como é que eu tenho que fazer. Ama. Ama de verdade. Se algum dia nós achar e tiver dúvida, como é que eu faço? É só se perguntar. Como Cristo faria? E se alguém estivesse fazendo isso para mim, como é que eu aceitaria? É isso que eu quero para mim? Não. Então não devolva isso. Que a luz do Mestre Jesus nos ampare, nos ilumine, nos faça recordar dos ensinamentos dele e que nós tenhamos sempre conosco a nossa consciência, que quando nós tivermos dúvidas, e nós vamos ter, e vai ser amanhã, e vai ser depois, e vai ser em decisões, nosso dia a dia, que a luz do Mestre Jesus se faça cotidiana nos nossos corações. Que assim seja.